Deus, papai do Senhor, amém? Amém. Vamos saber nisso, vamos entrar em oração pedindo para Deus abençoar esse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nesse momento agora, Pai, te damos graça, Deus Todo-Poderoso, por estarmos presentes aqui nesta noite, Senhor, agradecendo, Pai, o teu santo nome. Solicitamos, Pai, nesse momento, Senhor, a tua presença, Pai querido, para recolher, Senhor, as nossas petições e nossas orações, Pai querido. Queremos entregar nas vossas mãos, Senhor da glória, os nossos louvores, tudo aquilo, meu Pai, que nós preparamos, meu Pai, anteriormente, Senhor, para estarmos nessa noite, meu Pai, entregando nas tuas onipotentes mãos. Pai, nesse momento, Senhor, perdoa as nossas falhas, Pai, os nossos pecados, tudo aquilo, Pai, que temos cometido, Senhor, que não tem agradado a Ti, meu Todo-Poderoso. Perdoa, meu Pai, aqueles erros, Pai, que muitas vezes nós não percebemos. Pai, nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir, meu Pai, de dentro para fora, agindo, Senhor, lá no mais íntimo ser do homem, vai quebrantando, meu Pai, esse coração, vai quebrantando, Pai, Deus, nesse momento, esta mente, agora, Senhor da glória, vai amolecendo esse coração duro, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai, Senhor, nos convencendo, Pai, querido, dos nossos erros, vai nos convencendo, meu Pai, das nossas falhas, dos nossos pecados, Pai querido, nos direciona, Senhor, para mais perto de Ti, nos mostra, Pai, a direção da qual o Senhor quer que nós trilhemos, Pai, venha nos orientar esta noite, Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, nós poderíamos estar nos nossos lares, meu Pai, nos divertindo, mas nós escolhemos adorar o Teu santo nome, nós escolhemos, meu Pai, entregar o nosso coração nesta noite, meu Pai, a Ti, Pai, nós solicitamos que o Senhor possa ouvir, Pai querido, o clamor, a súplica, meu Pai, da sua igreja, meu Pai, nesse momento, cada irmão e irmã que está presente aqui essa noite, meu Pai, nesse ato de oração, nós te pedimos, Senhor, ouve, meu Pai, a voz desse Teu servo, ouve, Senhor, esse coração que grita, Senhor da glória, essa mente, meu Pai, que eleva os pensamentos a Ti nesse momento, eu te peço, Deus Todo-Poderoso, venha alcançar, Senhor da glória, nesse momento, alcança, Pai querido, meu Pai, que o Senhor possa abençoar poderosamente, Senhor, as petições que os Teus servos têm pedido, que, meu Pai, se porventura se for dentro da Sua vontade, o Senhor possa atender, Senhor da glória, as nossas orações, as nossas intercessões, Pai querido, que se for da Sua vontade, meu Pai, o Senhor possa tomar conta dos nossos familiares, dos nossos entes queridos neste momento, Senhor da glória, nós confiamos no Senhor, nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor tem o melhor para falar conosco aqui esta noite, nós acreditamos, meu Pai, que essa noite, meu Pai, segundo, meu Pai, os desejos do nosso coração, o Senhor, meu Pai, Senhor, de abençoar a Tua igreja, abençoar os Teus servos, Pai, toma cada um nesse momento, meu Pai, nas Tuas mãos, esse irmão que já está presente aqui, Senhor, nesta comunhão, nesse ato de fé, Pai querido, orando e entregando esse momento nas Tuas mãos, Pai, abençoa ele, Pai querido, coloca, meu Pai, as Tuas mãos poderosas sobre o alto da cabeça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, concede a ele, meu Pai, os desejos do nosso coração, concede a ele, meu Pai, a Sua perfeita vontade, abençoa ele, meu Pai, com aquilo que o Senhor tem de melhor, Pai querido, abençoa ele, meu Pai, segundo a fé de cada um, Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento, Senhor, esse irmão, essa irmã, que vai assistindo, meu Pai, através desse YouTube, Deus Todo-Poderoso, seja com ele, seja com ela, meu Pai, abençoa, Pai, da mesma forma, Senhor, como se estivesse aqui, Pai, porque nós cremos, Senhor, a mesma presença que está dentro deste culto, nesse momento, é com ele e é com ela, meu Pai, através dessa tela, através desta oração, meu Pai, através, meu Pai, da comunhão da Sua igreja, alcança, meu Pai, esse homem, alcança, Pai, esta mulher, abençoa, Pai, que lança por terra todo quadro de enfermidade, tudo aquilo que Satanás tem lançado, Senhor, para paralisar o chamado deste homem, vai de encontro com ele, Senhor, coloca as Tuas mãos, meu Pai, que liberta sobre o alto da cabeça dele agora, coloca, meu Pai, o Teu poder, que a Tua unção venha descer sobre eles nesse momento, Pai querido, e que haja cura, haja um milagre, haja restauração nesse momento, nessa noite, Pai querido, nós pedimos com fé, que o meu Pai, se porventura, Senhor, pessoas estão enfermos aqui esta noite, possam ser curadas em nome de Cristo Jesus, se pessoas, meu Pai, estão aprisionadas, Senhor, que as algemas caem a partir de agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra, meu Pai querido, todo arco de Satanás, toda flecha lançada do maligno, todo dardo inflamado demoníaco, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Cristo agora, Pai, eu te peço, vai de encontro, Senhor, lança por terra essas correntes, lança por terra, meu Pai querido, esta prisão, Pai, que tem aprisionado os teus servos, aprisionamentos materiais, Pai querido, que impede, meu Pai, essa pessoa de caminhar, que impede, meu Pai, essa pessoa de prosseguir, Pai querido, prisões, meu Pai, que tem agindo mentalmente, meu Pai querido, vai de encontro, toca nessa mente agora, Deus Todo-Poderoso, liberta ela, meu Pai, do quadro de ansiedade, liberta ela, Senhor, liberta ele, Senhor, dessa depressão, liberta ela, Pai querido, dessa opressão do diabo, essa voz que fica na cabeça dela dizendo que ela não vai conseguir, essa voz, meu Pai, que fala, Senhor, que ela não pode, que ela não consegue, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, nós te damos uma ordem, Satanás, cai por terra, perca as tuas forças, as tuas influências não vão tocar na mente desse homem, não vão tocar na mente desta mulher, no nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado, o sangue do Senhor corra, meu Pai querido, na mente dele agora, e liberta ele, liberta ela, Senhor, dessa opressão, liberta, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, mas se porventura, Senhor da glória, há prisões espirituais, Pai querido, que Satanás tem lançado, meu Pai, no espiritual, para tentar paralisar chamado, para tentar paralisar propósito, para tentar paralisar esta família, eu te peço, Senhor Deus Todo-Poderoso, entra com o seu poder agora, Pai querido, que possa, meu Pai, haver um movimento espiritual, Senhor da glória, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, para que no plano espiritual haja um estrundo das algemas sendo quebradas, das correntes caindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e haja libertação, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Pai querido, que não seja nossa voz, que não seja nossas mãos, mas eu te peço, Pai querido, envia os teus anjos a pairar sobre a sua igreja nesse momento, aonde houver, meu Pai, pessoas entristecidas, sejam renovadas agora, aonde porventura tiver, Pai querido, pessoas que estão, meu Pai, se enfraquecendo na fé, aumenta essa fé nesse momento, Pai querido, através dessa oração, meu Pai, renova, através dessa oração, meu Pai, concede a ela, meu Pai, o batismo no Espírito Santo, concede a ela, meu Pai, renovo espiritual, concede nesse momento, meu Pai, na nave da sua igreja, meu Pai, um renovo espiritual, aviva, Senhor, novamente, Pai querido, e acende essa chama que foi apagada, Senhor da glória, há muito tempo, Pai querido, o fogo não tem ardido, que há muito tempo, meu Pai, o poder não tem ardido no coração, que há muito tempo, meu Pai, não tem conseguido, Senhor da glória, nesse momento, Senhor, te peço, vem de encontro a nós, Pai querido, olha para o nosso coração, traz renovo, traz escape, traz livramento, vai nessa internet, Senhor, coloca sobre ele, meu Pai, o teu poder, envia um anjo, Senhor da glória, eu te peço, para que o Senhor possa abençoar, meu Pai, esse homem que está olhando para esta tela agora, vai de encontro, Senhor, como o teu anjo toca nas mãos dele, Senhor da glória, coloca autoridade, coloca a palavra, Senhor, tira esses pensamentos de suicídio, meu Pai querido, da mente desse coração, desse homem, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo, meu Pai, que tem aprisionado este homem aí, Senhor, que está assistindo, Senhor da glória, eu te peço, meu Pai, aquela voz que tem colocado sobre ele, Senhor, para ele pular desta ponte, para ele se jogar, Pai, que ele repreende agora nesse momento, lança por terra a palavra contrária, lança por terra, Senhor, a palavra de Satanás, nenhum mal, Senhor, chegará a esse homem, a esta mulher agora, nenhum mal, Senhor, tocará, Senhor, na família, na casa, Senhor, no lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, meu Pai, sejam todos abençoados, Senhor, com a tua presença, sejam todos alcançados, Senhor, com a tua unção, sejam todos, meu Pai, revestidos nessa noite, Senhor, com o teu poder, reveste eles, Pai querido, com a coraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, Senhor, reveste eles, meu Pai, no ministério da oração, reveste eles, meu Pai, com a tua armadura, Senhor da glória, para que quando eles enfrentarem, meu Pai, esse gigante chamado Satanás, ele seja repreendido pelo teu santo nome, que o Senhor te repreenda agora, Satanás, cai por terra, dá o seu grito de derrota, sai fora daí, Satanás, esse lar não te pertence, esta casa não te pertence, esta pessoa não é sua, nós te damos uma ordem agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberto agora, sai daí agora, em nome de Jesus, cai por terra e não volte nunca mais, Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Pai, esse povo, abençoa, meu Pai, esses ouvidos que nos escutam, abençoa, meu Pai,
Seja com eles o teu Espírito. Seja com eles, Pai querido, conosco a tua presença. Que seja manifestado, Pai querido, em nosso meio o teu poder. Que os dons espirituais possam fluir, Senhor, nesta igreja. Nós clamamos, nós buscamos agora, Senhor da glória. Nós pedimos a tua orientação, Deus Todo-Poderoso. Fala com cada um de nós nesta noite. Venha capacitar, meu Pai, esse altar. Venha dar direcionamento. Coloca unção, Deus Todo-Poderoso. Coloca fogo em nossas mãos. Pai querido, toma, meu Pai, a nave da igreja. Com o teu poder, com a tua unção. Coloca sobre eles, meu Pai, o fluir do Espírito. Que seja direcionados, Pai querido, no teu Espírito Santo. Queremos, meu Pai, andar segundo a sua vontade. Queremos andar, meu Pai, ainda que sem direção, mas confiamos naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Ó Senhor da glória, te damos graça. Meu Pai, damos início e abertura a este culto para ouvir a sua voz. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 37. Salmos 37, versículo 3. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e o que se de direito brilhe como o sol ao meio. Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite por causa daqueles que prosperem em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. A ênfase que eu quero dar é o versículo 5, que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amados, Deus, Ele sempre nos pede confiança. Deus, Ele nos adverte a confiar naquilo que Ele está fazendo. Muitas das vezes Deus opera a tua vontade sem dar explicação ao homem, mas Ele questiona ao homem a sua confiança. Porque Deus, Ele não precisa me explicar como é o caminho. Ele precisa que eu confie que no caminho, ainda que haja espinhos e abrolhos, Ele estará comigo. Ele não precisa me explicar que no deserto há falta de água, há calor excessivo. Ele precisa que eu confie nele, para que se houver falta de água no deserto, Ele será a minha água e me fortalecerá. Eu preciso confiar no Senhor,
para que se no deserto há um calor escaldante, Ele será a nuvem que tapará o sol para que eu caminhe sobre as sombras. Percebe que a confiança no Senhor não é somente dizer eu confio. Confiar no Senhor é andar segundo coisas que nós não conseguimos ver. É andar sobre coisas que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos ter visão. Nós não podemos confiar no Senhor somente quando nós conseguimos entender. Nós não podemos confiar no Senhor somente quando o Senhor nos mostra aquilo que Ele quer, não. A confiança no Senhor nós temos que enxergar ainda que nós estejamos cegos. Ainda que nós não conseguimos ver. Imagina um homem que construindo a sua casa na areia. Passa-se o tempo, essa casa vem a ruína por causa que foi uma construção ruim. Assim eu trago para a nossa vida. Muitas das vezes, nós estamos construindo coisas em lugares errados. E nós estamos confiando no Senhor que o Senhor suprirá. Aí quando o Senhor não supre, nós vamos questionar a Deus por quê? Senhor, se eu confiei, você confiou no Senhor, mas você sabia que a terra era ruim. Você sabia que o lugar não era apropriado para ver construção. Na verdade, você não confiou, você tentou ao Senhor, porque sabia que esse lugar era para queda. Você sabia que esse lugar era para a ruína, mas você colocou no Senhor uma tentação. Aí Deus, amado, Ele não tem compromisso com aquilo que você fala. Deus não tem compromisso com aquilo que o pastor fala. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala através da sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a palavra do homem. É por isso que muitas das vezes nós ouvimos do homem a promessa e a promessa não se cumpre. E a promessa nunca vai se cumprir porque não foi Deus que falou, foi o homem. Aí você quer questionar a Deus por algo que não aconteceu, sendo que não foi Deus que falou. Deus não tem compromisso com a autoridade do homem. Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Então antes de questionar a Deus sobre uma promessa, certifique se foi do Senhor. Antes de questionar a Deus o porquê que não aconteceu, certifique, amado, de quem é que está falando. Profecia, nós podemos dar diversas profecias aqui, é muito fácil. É muito fácil enganar as pessoas. Mas a pergunta é Deus que está falando ou é a voz do homem? É Deus que está profetizando ou é o homem que está profetizando da sua própria boca, da sua própria imaginação? Muitos têm confiado em palavras de homens e se esquecendo da palavra de Deus. Por que, pastor? Muitos têm confiado na palavra do pastor, mas se esquece que a maior palavra é a palavra de Deus. É por isso que vem em muitos lugares pastores contrariando aquilo que Deus fala. E as pessoas estão olhando para a palavra, estão olhando para o pastor, preferem acreditar no pastor do que acreditar na palavra de Deus. Então a orientação hoje é confiar somente no Senhor. Confiar no Senhor e o mais Ele fará. Se você tem uma causa, apresenta essa causa no Senhor. E se for da vontade dEle, Ele concederá para ti. Confiar no Senhor é eu apresentar ao Senhor e colocar nas mãos dEle. E agora é com Ele, amado, não é mais comigo. Quando eu apresento uma coisa nas mãos do Senhor, eu já não posso mais tocar porque é com Ele. A vontade do Senhor tem que prevalecer. Aí você ora, você busca, coloca nas mãos do Senhor. Senhor, que a sua vontade seja feita. Mas todo dia você está indo lá ajudar a Deus. Todo dia você está indo lá criar atalhos para Deus agir. Você está todo dia tentando ajustar o percurso para depois falar que Deus abençoou. Não, amado. É o desejo do seu coração e você não esperou Deus dar autorização. Você não esperou a Deus te permitir. Você não confiou que o Senhor, Ele tem o melhor para você. Todos nós temos planos. Todos nós temos projetos. E quando nós apresentamos planos, os projetos nas mãos do Senhor, nós temos que crer. Se o projeto for bom, Ele abençoará. Mas se for ruim, amados, Ele também tirará. Ele não vai permitir de ser concluído esse projeto. Porque Ele sabe aquilo que é o melhor para nós. Deus sabe, irmão Júlio, aquilo que lá na frente nós iremos alcançar. E Deus sabe, Júlio, se Ele entregar algo nas suas mãos hoje, você vai parar de buscar para alcançar aquele lá na frente.
Então, se o que Deus tem melhor para você é lá na frente, você pode buscar hoje, que Ele não vai te dar, amado. Porque a bênção de hoje vai atrapalhar de você chegar onde Deus quer chegar. Talvez você está pedindo um determinado projeto a Deus, só que o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você imagina. Então, se Deus te dá aquilo que você está pedindo hoje, você nunca vai chegar onde Deus quer. É por isso que muitas das vezes o Senhor não concede o desejo do nosso coração. Mas, pastor, o salmista está dizendo que o Senhor tem poder para conceder os desejos do nosso coração. Sim, os desejos que estão alinhados com os desejos de Deus. Não é porque está no meu coração significa que Deus vai conceder, não. Primeiro tem que estar no coração de Deus. Se o propósito que eu tenho está no coração de Deus, aí Ele concederá. Se o propósito que eu quero para a minha vida é um propósito de Deus, porque anteriormente nós lemos uma passagem que diz que até os desejos do nosso coração, o Senhor é quem coloca, para que nós podemos alcançar aquilo que Ele quer. Os desejos do nosso coração, eu quero, eu desejo, eu vou. Alguns são desejos nossos mesmos, mas existem aqueles desejos que o próprio Senhor coloca. Aquele desejo que você tem de alcançar, aquele desejo que você tem de chegar, aquele desejo que você tem de ir a lugares que você imagina chegar, mas só que o que Deus preparou é maior. O que Deus preparou é muito melhor. Eu assemelho isso a quando eu decidi no meu coração que eu iria servir ao exército. Surgiu no meu coração. E quando lá separou quem ia servir, meu coração se entristeceu e eu falei, Senhor, eu não quero mais. Mas já era tarde. Mas na verdade não era o meu desejo, era o desejo que o Senhor colocou no meu coração. Para estar naquele lugar e tinha propósito. Então, quando Deus tem um propósito da sua vida em determinada localidade, Ele vai colocar no seu coração que você tem que ir. Ele vai colocar no seu coração que você tem que estar lá. Mas, Senhor, eu não sei de nada. Ele vai encher o seu coração. Você vai começar a amar. Você vai começar a desejar. E quando você menos esperar, você vai estar lá. Aí você vai se perguntar, como eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui. Não adianta entender a propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E não adianta você tentar voltar. Porque quando eu estava lá dentro e eu tentei sair, Deus não permitiu. Deus disse claramente, você não vai sair. Eu tentei até mesmo desobedecer a voz do Senhor, mas Ele me advertiu, Ele me impediu, amado. Eu não confiei que o Senhor tinha propósito naquele lugar. Eu não confiei que o Senhor tinha algo melhor para mim naquele lugar. Eu não confiei que o Senhor tinha planos. Tinha pessoas para serem alcançadas. Pessoas para serem tocadas através de uma simples conversa de amigo. Deus, Ele sabe o propósito que Ele tem contigo. Não adianta você sair de onde o Senhor lutou no seu coração para te colocar. Não adianta você tentar desistir de coisas que o Senhor, Ele trabalhou a sua vida inteira. Desde você pequeno, desde o ventre, como Jeremias, foi tratado até chegar ao ponto que Deus queria. Aí hoje você chega no ponto que Deus quer, exatamente no centro da vontade de Deus, e você quer parar? Você quer desistir? Você acha que Deus trabalhou esses anos todos na sua vida em vão? Não. Você acha que Deus vai permitir você voltar no lamaçal, pro poço de onde nós saímos? Não. Ele quer que nós confiemos nele, mas pastor, o fardo está pesado. Pastor, está muito pesado, eu estou sentindo dores. Amados, persista, persevere. Creia que o Senhor, Ele há de fortalecer as vossas forças. Ele há de fortalecer o seu espiritual, a sua mente. Ainda que esteja cansado, continue, persevere. Ainda que esteja cansado, ainda que não consiga caminhar, não se importe, quem está do seu lado vai contigo. Confia. A palavra e a introdução de hoje é confiança no Senhor. Entrega a Ele os seus caminhos e o mais Ele fará. O mais o que, pastor? Aquilo que você precisar dele. O povo do Senhor precisou de um Deus que cura. Deus foi a cura. Deus precisou de um povo. O povo precisou de um Deus que fosse coluna de fogo durante a noite para esquentar eles no deserto.
Estava lá Deus na coluna de fogo para esquentar o povo. O povo precisou de um Deus que viesse com uma coluna de nuvem para tampar o sol, para que eles pudessem ter sombra. Estava lá Deus. Eles precisou de um Deus que dava escape, estava lá o escape. Eles precisaram de um Deus de livramento, estava lá o Deus de livramento. A pergunta é: qual é o Deus que você precisa essa noite? Ele te cura nessa noite, Ele te renova essa noite, Ele te restaura, Ele te liberta, Ele faz aquilo que você precisar que Ele faz. Senhor, o que eu direi ao povo? Qual nome que eu deverei falar com eles? Diga a eles, porque o eu sou enviou a eles. Na tradução, diga para eles: eu serei o que serei. O que isso significa, pastor? O que precisarem, eu serei. Precisa de água no deserto? Eu sou a água que jorra. Precisa de cura? Eu sou a serpente levantada para que todos aqueles que olham para ela sejam curados. Ele é, querido. Aquilo que você precisar. Falar com Ele essa noite o desejo do seu coração. Falar para Ele qual é a sua necessidade essa noite. E Ele é fiel para fazer na sua vida segundo a vontade dEle. Qual é o que você precisa? O mesmo Deus, Ele opera todas essas coisas. O mesmo Deus que nós atribuímos a Ele diversos nomes. Diversos nomes. E Ele opera. Muitos ficam procurando o Deus de cura, o Deus do milagre, o Deus da restauração, o Deus da fertilidade, o Deus de tantas outras coisas que ficam buscando por aí. Mas o nosso Deus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja. Precisa de livramento? Olha aí como Ele te livra. Precisa de milagre? Olha como Ele concede o milagre. Precisa de um Deus que dá assistência? Olha aí como Ele tem te dado assistência. Precisa de um Deus que colhe as suas lágrimas? Olha como as suas lágrimas estão sendo colhidas essa noite. Precisa de um Deus que te aviva de dentro para fora, lá no seu coração? Olha Ele te avivando nesse momento. Amados, creia, tenha fé nessa palavra, Ele te renova agora. Creia, tenha fé nessa palavra, Ele te sustenta hoje. Ele te fortalece novamente. Ele coloca forças em teus ossos. Ele coloca forças agora no teu espiritual. Olha Ele te levantando aí agora. Olha Ele te fortalecendo. Olha como Ele te abraça. Olha como Ele se estende as vossas mãos. Olha como Ele consegue estar do seu lado nesse momento difícil, nesse deserto, nessa tempestade, nessa luta. Olha como Deus está aqui e está lá onde esta pessoa que assiste. Olha como a onipresença de Deus, Ele consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus, Ele não precisa estar preso àquilo que nós chamamos de espaço-tempo. Ele opera onde que Ele quer. Ele opera no passado, no futuro, no presente e aonde Ele deseja. Ele opera na minha, na sua vida, na vida de todos, na vida de quem Ele quiser. Ele fala através de mim, Ele fala através de você. Ele busca quem está lá, traz para cá. Ele pega quem está aqui, leva para lá, mas o propósito dele vai ser cumprido. Entenda o que Deus está falando. Ele pega você e conduz para lá, porque lá tem propósito. E quando aqui tiver propósito, Ele pega você lá e traz para cá novamente. Daqui Ele te leva para outro lugar, de outro lugar Ele te conduz para outro. Mas o propósito de Deus, Ele não para. O chamado de Deus, Ele não falha. O chamado de Deus, ele não depende do seu entendimento, querido. Mas por que Deus está me levando para lá, pastor? Pergunta para Ele, mas o trabalho que Ele faz na sua vida não falha. Pastor, porque Deus está permitindo o deserto? Não se preocupe, o que Deus faz na sua vida não falha. Confia no Senhor, e o mais Ele faz. Amém? As palmas do Senhor. Vamos ver as irmãs para você. O salmo dos irmãos com a paz do Senhor. Amém.
cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, oh, aleluia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro, dou e tiro. Tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Ergue agora a cabeça, não fique triste, ou não, porque para não ser assim, até mesmo se Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora a cabeça, retorna a mocidade, glória, a sua
Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço e seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Foi a hora das asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus lhe mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Foi agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Deus mandou eu te dizer. Pare agora de sofrer. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga a cabeça. Vamos ouvir irmão Julião com sua oportunidade. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Abre uma porta grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar.
Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na solidão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. E ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. E ele não desiste, e ele não desiste, e ele não desiste. Não, 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 não. E ele não desiste, e ele não desiste. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Larará, Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca vi um amor tão bom assim, de entregar o seu filho em prol de uma humanidade. Quando eu ouvi o irmão Roberto da sua oportunidade, E quero fazer um comentário antes de abrir a palavra, só a edificação da igreja, para aqueles que vão assistir esse assunto. No meu coração estava imaginando onde esse dia, não dizer que eu sou mais quero, mas eu vejo tanta gente já de 12 anos, já fui batizado, já falou em língua, eu conheço agora, dentro agora, algumas pessoas bem chegadas que pararam de buscar o Senhor. E eu digo assim, quando você está assistindo, para que não é tempo de parar, não. É tempo de buscar sem cessar. Como que a gente vai parar de buscar esse Deus? A gente prega, diz que esse Deus maravilhoso salva do inferno, isso é tudo verdade. Mas depois nós abandonamos tudo, então nós não estávamos acreditando. Mas essa igreja que acredita, nós acreditamos. Eu vou ler aqui para a meditação da igreja, Salmo 32. Vou botar, tá? E vou colocar essa aqui, esse salmo eu ia ler na oportunidade. Bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confesseste o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor a minha transgressão e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Eu, todo aquele que é santo, orará a ti. O tempo de
de achar até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és lugar em que me escondo. Tu me preservas das angústias, tu me cinge de alegres cantos de livramento. Instruirei, ensinarei-te a caminhar e deveis seguir e guiar-te com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai vós, os justos, e cantarei alegremente todos vós, que são retos de coração. Glória, Pai, aqui, a palma lá do Senhor. Salmos de Davi, né? Davi, todos nós sabemos que ele pecou, mas todas as vezes, quando o seu pecado foi exposto diante dos olhos dele, ele confessou ao Senhor o seu pecado e não o fez mais. Isso é o verdadeiro arrependimento, quando você se arrepende e não tem mais desejo de cometer e não comete. Esse é o Salmo de Davi. Vamos ouvir uma oportunidade? Amém. Queria louvar o Senhor com o menos irmão que se deva, do Senhor Jesus. A palavra do Senhor já tem falado aqui nessa noite, né? Nós estamos aqui, glória a Deus, adorar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite. E vamos louvar o Senhor. Entre os montes
ondas também. Na minha angústia, vejo nascer a esperança. É Cristo no meu viver. Meu sofrimento não me impede de te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mas te amo e te quero sim, te quero sim. Nada me impede de amar-te e te dar louvor. Enquanto eu viver, irei te amar, Senhor. Irei te amar, Senhor. Agradeço a minha oportunidade, a minha Tem dois tempos de oportunidade. Salve, façam para a paz de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abençoar comigo em Salmos, capítulo 36, versículo 1 em diante. Amém? Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvado. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cante-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade e aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema do Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Assim eu agradeço a minha vida, a oportunidade de nome de Jesus. Oremos ao nosso Senhor para ouvir a palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te damos graças nesse momento. Agora, meu Pai, entregamos, meu Pai, os nossos ouvidos nas tuas mãos mais uma vez, Senhor, para ouvir, Senhor, tua palavra, Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa usar os teus servos, Senhor, preciosamente, como o Senhor já tem usado, Senhor, para transmitir, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja falar por nós, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, unge nossos ouvidos,
Senhor Pai, para ouvir a sua voz, Pai. Que nada, Senhor, durante esta mensagem possa tirar, Senhor, a nossa atenção, nada, Senhor, possa tirar, Senhor, do nosso foco. Pai querido, nós te pedimos, Pai, seja conosco, seja com o teu servo, Senhor, que ele, meu Pai, consiga transmitir, meu Pai, aquilo que o Senhor para o esposo, Senhor, com ele, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos graça em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, uma paz do Senhor, amém? Amém. Deus, o nome do Senhor apareça. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos. Salmos número 1. Amém. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Amém. Vamos começar por ele. Irmãos, quando... Interessante que eu só deu Davi. Quando Davi escreveu o seu primeiro salmo, ele fez essa observação. Nós temos que levar em conta que Davi já era rei. Davi já tinha experiência, Davi já tinha passado por batalhas, por lutas, por provações. Davi já tinha tido perdas, tinha tido vitórias. Mas ele nos coloca que nós não devemos nos colocar na mesa dos esclarecedores. Não nos devemos assentar à mesa daqueles que não comungam da nossa fé, que não comungam da nossa crença. Isso é um ponto interessante. Mas a pergunta que eu faço para mim, para você, se nós levarmos essa palavra ao pé da letra, será que nós não estaremos fugindo, talvez, daquilo que Deus queira para nós? Eu não entendi. Vamos lá em 1 Coríntios 13, os últimos versículos, Paulo falou assim: quando eu era menino, tinha a vida pública, agora que sou homem, veja as coisas como. A outra passagem também que fala que quando éramos crianças, deveríamos nos alimentar com leite, mas depois de adultos, alimentarmos com alimentos sólidos. Então, gente, continuo não entendendo o que você está falando. Então vamos entrar agora no céu da lição. Daniel 8. Você também é não, por favor, dar algumas passagens daqui. Daniel capítulo 1 narra a história quando Nabucodonosor entra dentro de Israel, toma principalmente toda a corte de toda a realeza e leva para a Babilônia. Chegando na Babilônia, escravos, Nabucodonosor dá uma ordem, esqueci o nome aqui. Aspenaz, nome difícil, que era o chefe da sua guarda, ele dá uma ordem e fala assim: eu quero que você separe a realeza de Israel, a
nobreza de Israel, jovens de bela aparência, de conhecimento notório, capazes de aprenderem a nossa língua e os nossos conhecimentos para me servirem. E eu quero que os preparem durante 3 anos. Durante 3 anos eles serão preparados e após isso eu os arguirei e colocarei ele para lhe servir ou não. Entre desses israelitas estavam Daniel, Azarias, Misael e outros, Mesaque, Sadraque e Abidinego, o próprio Daniel. O rei tinha dado uma ordem para o seu chefe da cozinha que tirasse alimento e vinho da própria mesa do rei para servir a esses aprendizes. Daniel chegou para o chefe da cozinha e falou assim: nós não vamos nos contaminar com a comida que não nos é saudável. Nós queremos comer apenas verduras e temperados. Deus colocou no coração daquele cozinheiro-chefe que fosse feito isso. Porém, ele tinha medo de Nabucodonosor. E chegou e falou com Daniel: se eu fizer isso, e o rei descobrir que eu estou fazendo isso, e vocês chegarem perante ao rei de uma forma frágil, de uma forma que pareça que você está doente, eu vou morrer. O rei vai me matar. E Daniel falou assim: não, vamos fazer um trato. Nos alimente durante 10 dias da forma que eu estou falando com vocês. Me alimente somente, nos alimente nós 4 somente com legumes e água. E daqui a 10 dias você verá como nós estaremos saudáveis e muito melhores do que todos os outros que estão se alimentando com alimentos que o rei mandou servir. Eu vou dizer, passaram-se os 10 dias e não é notar que Daniel e os outros 6 estavam perfeitos, estavam melhores até do que todos aqueles que se alimentavam com a comida do rei e com o rei. Gente, bacana entender essa história, mas o que tem a ver a história que você está contando de Daniel com o Salmo 1? Mas aí, irmãos, haverá momentos em nossas vidas que nós teremos que ir a lugares que muitas vezes não queremos ir. E quer dizer que nós seremos abraçados, que nós ficaremos encantados, que nós ficaremos, como posso dizer assim, lubrificados por isso. Nós deixaremos nos levar por esse ambiente. Mas por que? Claro que não. Porque hoje nós somos então, como homens, nós sabemos ser. Então nós podemos ir nesse lugar. Por que disso, Daniel? A história de Daniel. Se Daniel não tivesse pronto para dizer não a uma ordem do rei, se Daniel não tivesse a fé necessária para desobedecer a ordem do rei, mas não desobedecer a Deus, a história seria outra. Ele teria sentido a vontade do rei, ele teria colocado como soberano da sua vida o rei Nabucodonosor e não Deus. Então o que nós temos que fazer hoje? Nós devemos nos esconder dentro de igrejas, nós devemos nos esconder dentro das nossas casas, nós devemos nos esconder dentro das nossas comunidades? Não. Nós devemos ir à rua, nós devemos ir à batalha. Mas cada um tem que se examinar a si mesmo, porque uns estão prontos, outros estão se preparando e outros estão se iniciando ainda.
Nós não podemos botar dentro do mesmo barco, dentro do mesmo balaio, todo mundo, porque uns estão alguns passos à frente. Não que todos não chegarão lá, mas cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo. Cada um tem um determinado tempo que Deus está trabalhando. Nessa mesma passagem de Daniel, a gente pode perceber que entre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel estava mais preparado. Não que os outros três não estivessem, tanto que se nós formos ler a história mais para frente, quem entrou na fornalha? E quem saiu da fornalha com vida? Por quê? Eles tinham fé. Não que eles não fossem mais ou menos que Daniel, só que em cada momento das nossas vidas a gente tem um posicionamento. E é isso que a gente tem que entender. Se hoje eu não estou pronto, não quer dizer que amanhã eu não poderia estar. Se hoje eu estou pronto, não quer dizer que amanhã eu possa melhorar em alguma coisa. Nós temos que estar prontos para fazer a obra de Deus ao seu tempo, ao seu modo e como Ele quer. Daniel, quando se negou a comer a comida de Nabucodonosor, é porque Deus não queria que ele se contaminasse. E o que aconteceu depois? Nesse mesmo capítulo, Nabucodonosor mandou chamar todos os israelitas, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e fez a arguição com eles. E ele notou que aqueles quatro, ele disse isso, está aqui na palavra, que eram 10 vezes mais sábios que todos os adivinhos de todas as pessoas da Babilônia. Ou seja, aqueles que tiveram a sua educação desde a infância na Babilônia eram inferiores a Daniel, Sadraque e Mesaque. O que isso quer dizer, Rogério? Quer dizer que Deus quer colocar numa posição, quando Deus quer fazer de você alguma coisa, Ele te prepara integralmente. Ele não te prepara pela metade. E só você vai só assumir, você só vai tomar posição quando Deus falar com você. Está pronto, pastor Caio? Está pronto, irmão Silvana? Está pronto, irmão Roberto? Não é eu, não é pastor, nem ninguém, é o próprio Deus. Chegando, Nabucodonosor arguiu, o que fez? Colocou Daniel e os outros mais como líderes, governadores, pessoas que mandavam, ou seja, estrangeiros que chegaram como escravos, se prepararam, não se submeteram à doutrina, à religião, ao alimento daquele povo, se mantiveram íntegros, puros, como são, como foi lido aqui nos outros salmos, para vocês se manterem íntegros, puros e justos. E Deus os colocou em posição de cabeça, em posição de ordenança, em posição onde todos viam e todos ficavam maravilhados com o que eles produziam e com como faziam prosperar. O que diz também em Salmo 1, que aquele que segue os mandamentos de Deus prosperará. As nossas vidas hoje, irmão, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua batalha, cada um tem o seu momento de alegria, cada um tem o seu momento de dificuldade. Mas como eu disse até para a minha esposa essa semana, a letra está de novo. E já desceu. Se você pensa no primeiro dia de janeiro e olha para frente, muitos de nós, inclusive eu, meu pai, o que será da gente não decidir? A palavra do Senhor nos ensina que a gente não deve se preocupar com o que eu hoje e amanhã a respeito disso. E é uma verdade absoluta. Deus nos sustenta, Deus nos capacita, Deus nos alimenta, Deus nos mostra o que nós podemos fazer ou não. E quando passa o tempo, a gente olha para trás e vê, meu pai, eu não fiz nada, foi tudo o Senhor que fez. Mas por que dessas coisas, José? Porque
você está enfatizando isso? Porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Aí nós vamos falar, pastor, o que nós falamos muito ontem. Fé. O que vai te sustentar para o dia de amanhã? É a tua capacidade? É a tua força? É o teu entendimento? É o quê? É a tua fé em Deus. Se a tua fé em Deus esmorecer, o teu dia de amanhã também vai ser um pouco mais complicado. Mas se você lançar toda a tua fé em Deus, o teu dia de amanhã passará como o dia de hoje está acabando de passar. Como os outros dias passarão. Rogério, então a gente tem que ser igual os pássaros, igual o lírio que nem, igual foi dito no Evangelho, que Deus cuida de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Como assim, José? Olha só a história de Daniel. Daniel não fez a parte dele. Daniel, quando chegou na Babilônia, não se preparou durante 3 anos. Daniel não deixou de comer porque ele tomou uma posição, ele tomou uma atitude. Muitas das vezes nós temos que tomar atitudes e estamos deixando essas atitudes de lado. Mas Daniel não, Daniel falou assim, não vou comer. E Deus honrou aquela posição dele. O pastor Caíto fala, eu falo, o Sandro fala, o pastor Carlos fala sobre posicionamento. Qual é o meu posicionamento? Qual é o seu posicionamento? O que Deus realmente quer comigo? O que Deus realmente quer contigo? O que Deus está falando conosco? Para que nós possamos fazer, para que nós possamos caminhar. Temos uma direção, graças a Deus temos. Mas cada um de nós pode botar um tijolinho a mais nessa obra. E o que nós podemos fazer por isso? Podemos abraçar um irmão que está triste em determinado momento? Com certeza devemos fazer. Orar por aqueles que estão precisando de oração? Com certeza nós fazemos isso, todos em oração, e creio que todos nós, em nossas residências, também fazemos isso. Nos reunir, nos preocupar, ler a Bíblia, sim. O que mais? O que mais podemos fazer? O que nós podemos fazer para que a obra do Senhor seja levada para onde Ele quer? Daniel, quando chegou a Babilônia, ele não sabia o que ele ia fazer, mas ele se preparou para fazer. E nós estamos nos preparando para fazer o que Deus quer que nós venhamos. Rogério, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho ideia do que Deus quer que eu faça. Eu não sei o que Deus quer comigo. Olha, peça direção. Peça direção ao pastor. Peça direção ao altar. Mas se prepare para fazer o que Deus quer fazer. Receba uma orientação. Se for de Deus, Deus vai fazer isso. Entra no seu coração, quem o Espírito Santo vai produzir maravilhas. Se não for, Ele vai te dar um direcionamento. Mas nós temos que fazer as coisas para Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus. A gente lê Daniel, e muitas das vezes a gente leu os primeiros capítulos e não tem a dimensão de como esse homem foi usado por Deus num tempo e num lugar totalmente adverso a ele. Ele foi perseguido, ele foi invejado, ele foi caluniado, foi colocado à prova, nunca esmoreceu na fé, foi um homem de oração, ficou 21 dias orando, a oração não chegava porque o príncipe da Pérsia estava impedindo que a oração chegasse ao céu, mas ele não esmoreceu, ele continuou orando até que as suas orações fossem atendidas. E o que ele queria nas suas orações? Uma bênção? Uma cura? Não, ele queria um entendimento do sonho, uma visão que Deus lhe deu. E depois, o próprio anjo Gabriel veio e explicou.
Irmãos, o que nós estamos pedindo nas nossas orações? Cura, libertação, bênção, prosperidade. Será que essas orações estão chegando a Deus? Vou melhorar ainda. Será que é essas orações que Deus quer escutar das nossas bocas? Será que Deus simplesmente não quer me adorem, me glorifiquem e deixem que eu faça o resto? Me adorem, me glorifiquem, que eu vou cuidar do teu amanhã. Eu vou cuidar do teu amanhã, da tua saúde. Vou cuidar da tua família. Vou cuidar de tudo que você nem pensa. Eu vou providenciar. Mas por que disso, Rogério? Porque muitas das vezes nós vamos ter que isolar para orar. Mas muitas das vezes Deus vai querer que nós vamos a lugares que aos nossos olhos não deveríamos ir. Se nós lermos o Salmo 1 a fundo, ele quase que vai nos impedir de ir. Mas o que vai fazer nós mudar essa nossa situação? É que quando nós nos tornarmos adultos espiritualmente, nós poderemos ser que nem Daniel, que entrou no reino da Babilônia e não sucumbiu aos seus prazeres, aos seus deleites. Não, ele foi fiel a Deus em todo momento. E Deus mostrou o que a fidelidade de um homem produz. Livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da morte. Livrou o próprio Daniel da cova. Fez com que Nabucodonosor olhasse para Daniel e visse o grande Deus que ele servia. Porque ele chegou em determinado momento, Nabucodonosor, e não queria que os adivinhos simplesmente interpretassem o sonho. Queriam que eles soubessem do sonho. E o único que fez isso foi o próprio Daniel, porque Deus assim o preparou. O que Deus está todo para preparar na vida? Já imaginou Deus colocando um dom de entendimento, um dom de cura, um dom de palavra, um dom de sabedoria? O que nós queremos que Deus nos dê para que nós façamos a obra de Deus? Que Deus nos dê, Deus nos capacite, que Deus nos oriente para que nós possamos fazer a obra de Deus. A vida de Daniel, ela é simplesmente belíssima. Alguns hoje tentam deturpar quem foi Daniel, algumas histórias mirabolantes, mas Daniel foi um homem escolhido por Deus. Foi um homem separado por Deus. Como eu creio que cada um de nós aqui já foi separado por Deus para algo grande, algo que Deus vai fazer nas nossas vidas, vai fazer nas nossas histórias. Não para que nós viemos nos glorificar, não, para que o nome de Deus seja glorificado. O que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer? O que nós temos que fazer? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso doar a mais de mim para a obra de Deus? O que eu posso tirar de mim que me impede de fazer a obra de Deus? Tirar assim, porque muitas das vezes nós temos coisinhas, defeitos, arrogância, orgulho, potência. Quando isso entra no coração do homem, Deus se afasta dele. Mas quando nós nos prostramos e mostramos que somos humildes, carentes, dependentes e colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, Deus nos usa como instrumento. Deus nos prepara. Sim, Deus nos prepara. Pastor Caim que está aqui, jovem, eu estou aqui um pouco mais seguro. A gente não nasceu sabendo. Deus está preparando a cada dia, a cada minuto. Deus está moldando cada um de nós a cada instante. Deus está tirando aquilo que deve ser tirado, colocando aquilo que deve ser colocado, está nos lapidando. Para que isso?
para que eu possa falar, nossa, eu creio. Não, para que a palavra do Senhor seja levada a mais pessoas, da forma simples, de uma forma que as pessoas entendam, mas que as pessoas encontrem Jesus. Irmão, a nossa vida aqui é breve. A nossa vida aqui é efêmera. A nossa vida aqui, se nós não nos colocarmos da forma que Deus quer, muitas das vezes ela pode parecer até sensível, mas cada vida tem um sentido, cada vida tem um objetivo, cada vida tem um propósito. Qual propósito é esse? Eu creio, tenho certeza, que eu creio que é levar a palavra de Jesus a todas as pessoas. Lutarmos contra esse mundo, porque esse mundo oferece várias coisas, vários benefícios. A gente já fala aqui, pastor Caim também, a gente fala muito de pecar, nós devemos evitar, mas a nossa carne sempre é pecado. A nossa luta contra o pecado é diária. Não posso dizer que hoje eu vou baixar a guarda. Não, a nossa luta tem que ser diária. Imagina você num local cheio de comidas boas, de vinho de alta qualidade, tudo à tua mercê, e você abrir mão para comer legumes e água. Isso seria muito mais fácil, Daniel, suprir a vontade de Deus. Mais uma vez, suprir a vontade da Deus, em detrimento da vontade de Deus. Isso é detrimento dela. Deus para que ele não viesse a se contaminar com aqueles alimentos. Irmão, nós temos que, na nossa vida, em dados momentos, tomarmos decisões. E algumas decisões parecem até fáceis, mas não são. E uma dessas decisões que parece fácil, mas não é, eu vou servir a Deus. Velho, eu devo servir a Deus. Se eu perguntar qualquer um na rua, qualquer um em qualquer lugar, você quer servir a Deus? Ah, eu quero servir a Deus. Agora você está disposto a se preparar para servir a Deus? A se colocar na posição que Deus quer que você esteja? A fazer da tua vida, não a tua vontade, mas a vontade de Deus? Fazer com que a tua vida passe a girar em torno de Deus e não que você queira Deus que gire em torno da tua vida? Já parou para pensar nisso? Eu estou aqui para servir a Deus. Não, Deus que vai te servir. Já pararam para pensar nisso? Estamos dispostos? Estamos prontos? Prontos a sacrifício, prontos a dizer não, prontos a negar a nossa carne, prontos a negar os nossos desejos, prontos a negar as nossas vontades, dizer sim sempre a Deus, fazer o que Deus nos coloca, fazer, às vezes, determinadas coisas que aos nossos olhos parecem loucuras, mas aos olhos de Deus é aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Estamos prontos a fazer isso, a abrir mão das nossas vidas para fazer a obra de Deus. O pastor Kaique, em determinado momento, chega a ponta do olha, tivemos uma condição de abrir uma missão na África, você vai para lá? Vamos para um lugar pior, tá? Vamos embora, vai embora, fica frio, vai. Sibéria. Mas não está lá? Sibéria não. Tinha uma União Sibéria, na Rússia. Tem 14 anos agora. O projeto lá. Vai para lá, Coreia do Norte. Nossa, do lado da Coreia do Sul. Do lado tem o Jorão, do lado tem o Paredão. Hein? Sofia, mandar pra onde, Sofia? Japão, tá bom? Tá rindo?
gente está rindo, mas tem uma coisa muito séria. Você tem coragem de deixar tudo que você tem hoje para ir lá para trás? Você tem coragem de largar tudo com a família, teus parentes, teus sonhos, teus estudos, tua casa, teus amigos, para ir para outro lugar sem conhecer nada de ninguém para fazer a obra de Deus? Para um outro lugar que você não sabe nem como vai falar com aquela pessoa, porque você não conhece a língua própria. Para você ir para um lugar onde feijão e arroz são coisas que ninguém conhece. Você vai comer a comida que vão te oferecer? Ou você vai ser que nem Daniel que vai ficar água e para gente não se contaminar? Quem você está pronto para ter para a obra? Se Deus chegar e apontar e falar, vai, pratique o ídolo, você vai praticar o ídolo. Sem olhar para trás, sem medo, sem dúvida. Como eu disse aqui, ele prepara as pessoas. Daniel levou 3 anos para conhecer tudo da matéria. Ele passou. Daniel, quando chegou na rua, foi considerado o mais sábio dos povos de Babilônia. Ele fez com Daniel, ele preparou Daniel, pode preparar qualquer um. Basta. Eu não sei. Eu não consigo. Não se prepare. Para que isso, Rogério? Para a obra do Senhor. Quando? Quando Deus assim. Mas esteja. E o que eu estar pronto, Rogério? Eu estar à disposição de Deus na hora que Ele chamou. Nós cantamos muito louvor aqui e eu gosto muito de Deus. Quando Deus chamar, você vai ver desde essa palavra aí, que essa palavra faça nos colocar da forma que Deus quer. Cada um de nós vai ter vivendo, chamado, uma forma diferente. Não se preocupe se o outro tem chamado, não, cada um tem chamado. Mas o ensinamento tem que ser igual a Deus. Vamos nos posicionar, vamos nos colocar próximos perante a Deus, prontos para que Ele possa fazer a obra. Que nós sejamos. Eu agradeço muito a oportunidade de uma concepção. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Pai, por não ouvir, Senhor, nosso coração, o Senhor possa levantar Senhor, nossos pensamentos, nós possamos, Pai, meditar na Tua palavra dia e noite, te agradecendo, Deus, o Senhor possa, meu Pai, estar conosco nesse momento agora, Senhor, estamos indo para o nosso lar, para a nossa casa, Senhor, para os nossos familiares, Senhor, seja com eles, Pai, que eles sobre esse conosco, Pai, olha, Senhor, para a nossa fidelidade, Senhor, Pai, que o Senhor possa despertar, Senhor, da nossa casa, Senhor, do nosso lar, Senhor. Nesse momento, Senhor, te desejamos, meu Pai, que o Senhor tempo, Pai, querido, mas não da Tua presença. Te pedimos, Pai, que o Senhor vá conosco, Pai, nos conduzindo, guiando e guardando, Senhor, de todo mal, Senhor. Seja com cada um de nós, Pai, nos livros, Senhor, de todo acidente, toda diversidade, Senhor, neste mundo, toda perversidade, Senhor, do mundo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Abençoa esse povo, abençoa esta igreja, esta casa, esta igreja, que todos possam sair daqui, Senhor, renovados, Senhor,
cheio do poder da sua graça e da sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amados, como já avisado nos estudos anteriores, vindo agora a nossa Assembleia Ordinária, daremos prestando contas financeiras de toda a movimentação de igreja, estaremos falando de diversos assuntos referentes ao nosso ministério. Então, peço que os amados irmãos de Deus não faltem, todos venham para juntos estarmos participando desse direcionamento, dessa comunhão para este ano. E também pedir aos amados irmãos que nos enviem uma foto para nossos credenciais. Essa foto tem que ser no modelo 3x4 e de frente. Não pode ser de lado, nem de outra forma. Ela tem que ser de frente, olhando para a câmera. E no modelo 3x4. Então, aqueles que não têm foto ainda sobre esse sentido, ele ia marcar um dia para tirarmos, mas vou deixar a critério dos irmãos. A foto que os irmãos desejarem pode ser feita para mim, para a confecção das nossas cristianas. Amém? No amor de Deus Pai. Assim seja. A graça salvadora do Senhor Jesus. Assim seja. As doces consolações do Espírito Santo. Assim seja. Ação sobre a nossa vida, nós queremos ter o Senhor e temos. Amém. Glória.